Fala galera, hoje nós vamos ter mais um episódio sobre o nosso tema cinética química. Nos episódios anteriores nós vimos que a cinética química estuda a velocidade das reações e os fatores que influenciam nessa velocidade, como conceito para a cinética. E nós vimos durante esses dois episódios anteriores o estudo da determinação da velocidade das reações, tanto da velocidade média de reagentes e produtos, quanto velocidade média da reação química e também a lei de velocidade. E no episódio de hoje nós vamos entender como que esses fatores são afetados a partir da teoria das colisões e como que esses fatores afetam a velocidade das reações. A teoria das colisões foi desenvolvida para explicar a influência de parâmetros na cinética química. Essa teoria diz que, para que duas ou mais substâncias reagirem quimicamente, são necessárias três condições: o contato entre os reagentes, a afinidade química entre esses reagentes e uma energia mínima de reação. Bom, então vamos analisar algumas situações. Inicialmente nós temos dois reagentes e eles vão então colidir da seguinte forma: com uma energia suficiente e uma orientação adequada, ocorre o que nós chamamos de colisão efetiva. Tendo esses dois parâmetros, energia suficiente e orientação adequada, em moléculas quimicamente atrativas, acontece a reação química e a produção de produtos diferentes dos reagentes iniciais. Numa outra situação, nós temos também a orientação adequada entre as moléculas dos reagentes. No entanto, a energia para a reação química ela é insuficiente. Então, nós damos o nome de colisão não efetiva. Então, os reagentes não geram o produto de interesse, mesmo tendo uma orientação adequada para esses reagentes entrarem em contato. E nós temos mais uma simulação onde temos uma orientação inadequada para a reação e, com isso, nós temos uma colisão não efetiva, mesmo tendo a energia suficiente para a reação. Quando a orientação é inadequada, a reação química não acontece. Então, a teoria das colisões nos diz que precisamos ter uma orientação adequada, interação química e energia suficiente para a reação química. Então vamos entender alguns fatores que influenciam essas condições para que a reação química aconteça. Vamos entender um pouco quais parâmetros que afetam a orientação das colisões efetivas. A orientação das colisões efetivas é, de forma geral, influenciada por três fatores: a superfície de contato, a temperatura da reação química e a concentração dos reagentes. Bom, como que a superfície de contato influencia na orientação das colisões? Quanto maior a superfície de contato entre os reagentes, maior será a possibilidade
de ocorrer uma colisão correta, uma orientação correta para as colisões efetivas. E assim, a reação química também tem condições de acontecer. Então, essa é a influência da superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade das reações químicas influenciadas pela orientação das colisões efetivas. A temperatura também influencia o parâmetro das orientações, pois quanto maior a temperatura dos reagentes, maior será a velocidade das partículas. Se as partículas têm mais velocidade, consequentemente, maior será a possibilidade de ocorrer uma orientação correta para a colisão efetiva e assim a reação química acontecer. Dessa forma, quanto maior a temperatura dos reagentes, maior a velocidade das reações químicas. Outro parâmetro que influencia a orientação das colisões é a concentração dos reagentes. A concentração nos mostra que quanto maior a concentração dos reagentes, maior será a possibilidade de ocorrer uma orientação correta para a colisão efetiva e assim a reação química acontece com maior velocidade, ok? Então, quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade das reações químicas. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade das reações químicas. E quanto maior a concentração dos reagentes, maior a velocidade das reações químicas, que são influenciadas diretamente pela orientação das colisões. Como que a gente avalia, então, o primeiro parâmetro, que é a superfície de contato? Um dos exemplos mais clássicos sobre área de contato ou superfície de contato é avaliar o prego e a palha de aço, onde a palha de aço possui uma área superficial muito maior que o prego. Então a gente pode observar ali uma palha de aço com aproximadamente a mesma massa que o prego, que também é de aço. Então nós podemos observar que a palha de aço tem muito mais área na sua superfície do que o prego possui. Então, as reações contendo palha de aço são muito mais velozes do que as reações com prego. A relação que a gente tem é: quanto menor o tamanho da partícula, maior será a área de contato em uma mesma massa de material. Então aqui, a gente tem que entender que a gente fala de uma mesma massa de material, né? Então, para que eu tenha 1 grama de palha de aço, eu vou ter muito mais partículas do que 1 grama de prego. Então essa é a relação que a gente faz. Então, quanto menor o tamanho da partícula, maior a área de contato em uma mesma massa de material. Joia? Bom, a temperatura, nós podemos entender que a temperatura está relacionada com a velocidade média das partículas, Então esses 3 gráficos mostram a distribuição da velocidade das partículas. Então a gente pode ver aqui que a 0 graus a gente tem o pico da velocidade média das partículas mais ou menos nessa região. Quando a gente aumenta a velocidade dessas mesmas partículas, dessa mesma quantidade de partículas, para 1000 graus, o que acontece com a velocidade das partículas? A velocidade média das partículas aumenta. Quando a gente passa para 2000 graus Celsius, essa velocidade aumenta mais um pouco, Então a gente pode observar que a velocidade das partículas aumenta com o aumento da temperatura. Se aumenta a velocidade das partículas,
aumenta a quantidade de choques que essa partícula vai ter a possibilidade de fazer. Se aumenta o número de choques, também aumenta a probabilidade de um choque efetivo, de uma colisão entre as partículas, gerando assim, então, a reação química. Joia? Então, quanto maior a velocidade, quanto maior a temperatura das partículas, maior a velocidade das reações químicas também. E com relação à concentração, a gente pode lembrar da lei da velocidade, né? Onde a lei da velocidade relaciona a concentração dos reagentes com a velocidade da reação. E a gente pode observar que quanto maior a concentração dos reagentes, maior também é a velocidade das nossas reações químicas. Joia? Bom, então vamos agora avaliar o outro parâmetro que está diretamente relacionado com a velocidade das reações, que é a energia mínima de reação. A energia mínima de reação é conhecida na química como energia de ativação. Então a gente pode dar um destaque aqui para energia de ativação. A energia de ativação é o quanto de energia que um determinado reagente precisa ganhar para que a reação se inicie, ok? Depois que a reação se inicia, não é mais necessário a energia de ativação. A grosso modo, a energia de ativação é aquele momento inicial, aquele start para a reação. Por exemplo, quando a gente pega um palito de fósforo e dá um atrito no palito de fósforo para que a reação inicie. Após o início da reação, eu não preciso mais ficar atritando o palito de fósforo para que a reação continue, ok? Então, aquela quantidade de atrito é a energia de ativação para aquela reação química específica. Então, graficamente, como que a gente vê essa energia de ativação? Nós temos aqui dois gráficos onde a gente tem no eixo Y a energia e no eixo X o caminho da reação. Então nós temos uma energia inicial dos reagentes que não precisa ser zero, ok? Os reagentes eles têm uma determinada energia, mas precisam ganhar essa quantidade aqui, ó, né? Essa quantidade de energia que os reagentes precisam ganhar para se transformarem em produtos é então definida como energia de ativação. E a gente pode observar, ó, que a energia de ativação ela é diferente para diferentes reações químicas, né? Então aqui a reação da esquerda é a reação do hidrogênio gasoso com o flúor gasoso formando fluoreto de hidrogênio. E no segundo gráfico, à direita, nós temos o hidrogênio gasoso reagindo com o cloro gasoso, formando cloreto de hidrogênio, né? Então, podemos observar que a reação da formação do cloreto de hidrogênio precisa de mais energia de ativação do que a do fluoreto de hidrogênio. Joia? Bom, o que afeta, então, a energia de ativação? Como que a gente pode alterar a energia de ativação? A gente pode alterar a energia de ativação mexendo na temperatura da reação e também na adição de um catalisador, ok? O que é um catalisador? Catalisador é uma substância que acelera as reações químicas, né? Essa é a definição da palavra catalisador. A temperatura. Como que a temperatura afeta a energia de ativação? A temperatura aumenta a energia inicial dos reagentes e dessa forma diminui a quantidade de energia inicial para a reação acontecer e dessa forma aumenta a velocidade das reações químicas. Já o catalisador, ele altera o mecanismo da reação química, reduzindo dessa forma a energia de ativação e com isso aumentando a velocidade das reações químicas.
Então, o catalisador ele não altera a energia inicial dos reagentes, mas sim o caminho da reação. E esse caminho diferente que o catalisador fornece, ele tem uma energia de ativação menor para a reação química acontecer. Bom, então vamos avaliar a influência da temperatura, né? Estudando esses dois gráficos, onde no gráfico da esquerda nós temos as reações exotérmicas, onde ocorre liberação de calor, e no gráfico da direita nós temos uma reação do tipo endotérmica, que promove a absorção de calor nas reações. Bom, quando a gente dá temperatura, quando a gente fornece temperatura para as reações químicas, o que nós podemos observar? Nós podemos observar que a energia dos reagentes ele parte do ponto inicial para um segundo ponto. Então, nós vamos ter aqui que a energia sofreu um aumento. Então, ela pode ter passado para cá, por exemplo. Então, a energia dos reagentes ela mudou, né, daqui para cá com o aumento da temperatura. Então, a energia de ativação também sofre uma redução, né? Então, ela tem inicialmente esse valor todo, né, de energia de ativação. Agora, quando a gente aumenta a temperatura, a gente diminui a energia de ativação. Se a gente diminui a energia de ativação, a gente acelera a reação química. Então, é uma reação química mais rápida. Bom, isso para uma reação do tipo exotérmica. Para uma reação do tipo endotérmica, olha lá, a gente vai aumentar a temperatura, vai aumentar a energia inicial dos reagentes, né? E vamos fazer essa analogia, ó. No primeiro momento, a gente tem todo esse espaço aqui, né? Todo esse espaço como sendo a energia de ativação. Quando a gente aumenta a temperatura, olha o que acontece com a energia de ativação. Ela reduz, né? Então, a gente tem uma redução da energia de ativação também para as reações endotérmicas. Então, independente se a reação é endotérmica ou exotérmica, quando a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta sim a velocidade das reações químicas. Beleza? Bom, e como que o catalisador afeta esse nosso sistema reativo, né? O catalisador ele não influencia a energia inicial dos reagentes, ok? A gente pode observar nesse gráfico que a curva vermelha é a reação normal e a curva verde é a reação com a adição de um catalisador. Então a gente pode observar que a gente tem uma redução da energia de ativação, né? Então a energia de ativação sofre uma redução aqui, ó, né? Tem uma redução dessa quantidade de energia. Se tem uma redução da energia de ativação, a reação acontece de forma mais rápida, ok? Esses gráficos de energia de ativação também permitem a avaliação das reações quando elas acontecem em mais de uma etapa, né? Então a gente viu reações em mais de uma etapa nos episódios anteriores sobre cinética química. Então, em reações químicas que acontecem em mais de uma etapa, a energia de ativação permite determinar qual que é a etapa lenta das reações químicas. E a etapa lenta é sempre aquela que possui a maior energia de ativação. Então, nesse caso, nós temos duas etapas para a reação química. As reações químicas, graficamente, o número de etapas é sempre determinado pelo número de energias de ativação. Então, claramente, nós temos uma energia de ativação à esquerda e uma energia de ativação à direita. Então, significa que essa reação química ela acontece em duas etapas. E qual que é a etapa lenta? A etapa lenta sempre vai ser aquela
que tiver a maior energia de ativação. Então, nós podemos observar aqui neste gráfico que a etapa lenta desta reação é a primeira etapa, né? E a segunda etapa é a etapa rápida. Joia? Então, mais uma ferramenta que nos permite avaliar qual que é a etapa lenta e a etapa rápida dessa reação química, né? E se nós formos avaliar a velocidade, nós temos que fazer a lei de velocidade sempre a partir da reação da etapa lenta, ok? Então, nós chegamos ao fim do nosso último episódio sobre a série Cinética Química. Bons estudos a todos!